Estamos iniciando uma série de entrevistas para comemorar os 22 anos do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. O Instituto completou 22 anos no início desse mês de março e estamos iniciando esta série de entrevistas com o nosso amigo e irmão Jorge Zacarias. O Jorge é psicólogo clínico, analista junguiano pelo IPAC-AJB, Associação Junguiana do Brasil. Ele reside em São Paulo, é mestre em psicologia escolar, doutor em psicologia social e foi presidente da AJB 2007, 2018 e 2019. Suas linhas de pesquisa são em tipologia psicológica e psicologia da religião. Jorge é escritor, autor de 8 livros. E está conosco também a Liliana Abeide, psicóloga clínica, analista junguiana pelo IPAC, AJB. A Liliana tem mestrado em artes visuais e ela reside em Campinas. E o André de Almeida é analista junguiano, também pelo IPAC-AJB, psicólogo clínico. O André reside em Ribeirão Preto, pós-graduando em terapia de casal e família. E eu resido em Marília, interior de São Paulo. Sou psicólogo clínico, analista junguiano, também pelo IPAC-AJB. Sou mestre em ciências da religião, além de ter feito formação em teologia e pedagogia. Zacarias, primeiramente, a nossa saudação a você e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O IPAC se sente muito, muito honrado em iniciar este ciclo de entrevistas com você. Zacarias, que anos foram a sua formação no IPAC? Quantos anos você tinha na época? E quem foram os seus professores, aqueles que você destaca com afeição em sua formação? Então, contar um pouco dessa trajetória, né? Eu conheci Jung na graduação. Então, eu estava na graduação de psicologia, e aí no terceiro ano a gente teve teorias da personalidade, e foi aí que eu comecei a ler Jung, né? Os 2 primeiros livros que eu li foi O Homem e Seus Símbolos, que não tinha nem em português, em espanhol, e Memória, Sonhos, Reflexões, né? Então, é um jeito bem pessoal para começar a conhecer Jung, né? Mas eu achei que ele fazia muito sentido para a minha própria história religiosa passada, né? E comecei a estudar. Quando terminei a graduação, aí eu tive o interesse de me dedicar ao estudo da tipologia, dos tipos psicológicos, né? Minha preocupação naquele momento era a relação professor-aluno. Como é que se dava o processo de aprendizagem, em que medida a questão da tipologia poderia influenciar, facilitar ou dificultar o processo de aprendizagem. Aí eu entrei no mestrado na USP em psicologia escolar, e a minha primeira orientadora foi a doutora Raquel Rosenberg, que era rogeriana, né, mas acolheu o meu trabalho. No meio do caminho ela faleceu, aí eu passei para a doutora Yolanda Forghieri, que era existencial, fenomenológico, que também seguiu dentro dessa visão junguiana dos tipos e tudo isso. E aí eu conheci, então, na USP, a doutora Ana Matilde Pacheco Nagel-Schmidt, né, que trabalhava na psicologia social com Jung. E aí eu passei, então, o doutorado com ela. A doutora Ana Matilde seguiu comigo, aprendi muita coisa com ela, né?
que já é falecida, né? Eu tenho ela em grata memória, como uma grande mestra. E aí eu fui estudar a questão dos tipos psicológicos dentro do escopo da psicologia social, na questão da seleção de policiais militares. Então, eu fui à PM, né, com o projeto de estudo de tipos, e naquele tempo não tinha o cargo de psicólogo na PM, né, embora houvessem psicólogos trabalhando, né, no CESAEP, que era o Departamento de Recrutamento e Seleção da PM, né, mas não tinha o cargo. Então, eles acharam muito interessante, né, o projeto, naquela época era Tenente Vera, Major Turini, e eles gostaram muito da ideia e tal, e comecei a fazer minha pesquisa na PM, né? Então, já no final desse doutorado, eu queria continuar estudando, né, a abordagem analítica, mas não tinha muito onde, porque naquele tempo não tinha muito curso lato sensu de psicologia analítica como tem hoje, né? Então, hoje tem na Unicamp, na Unip, na USCS, na Unipaz, tem no IGEP, tem um monte de lugar que tem curso junguiano, né, no IBE, mas naquele tempo não tinha, né? Então, hoje tem um monte, Freedom, tem por aí. Naquele tempo não tinha, então eu me inscrevi num curso que era da Santa Casa de São Paulo, que era organizado pela doutora Sofia Karakunchanski, né, que também já faleceu, mas ela que coordenava naquele momento o curso, e eu fiz o curso lá. Então, terminada esse lato sensu, onde agora eu vou estudar Jung, né? E aí a ideia de fazer a formação surgiu, né? Eu tinha visto na SPPA, mas não tinha turma aberta. Aí o IJUSP tinha acabado de fechar a turma, o Instituto aqui de São Paulo, mas as inscrições para o IPAC estavam abertas ainda. Então, eu falei, opa, então Campinas não é tão longe de São Paulo, vai ser fácil de viajar para lá e fazer o curso, né? Aí eu me inscrevi no IPAC, isso em 2001, eu devia estar em torno de 40 anos, por aí, aí eu entrei na primeira turma, né? Então, eu tive como colegas queridos o Alessandro Caldonazzo, que hoje é presidente da JB, a Denise Amorelli, a Lunalva Chagas, o Raul, né? E outros tantos queridos colegas, né? Ou os que já não estão mais com a gente, né? Que partiram, mas que fiz essa primeira turma, né? E os professores que, logicamente, mais marcaram esse caminho foram a Elizabeth Zimmermann e o Joel Gílio, né, que tinham criado praticamente o IPAC, né? Então, a gente teve bastante aula com eles. Lógico, vinham professores de fora, né, vinham convidados, né, de outros institutos, né? Gente muito interessante, né? Mas basicamente eles dois que seguiram a gente, né? E aí tem toda essa gratidão por eles. E para fazer as áreas complementares, que era o período de análise e o período de supervisão, aí eu fiz aqui em São Paulo, uma vez que era mais fácil para mim, né? Que continuo morando em São Paulo, né? Então, eu fiz supervisão com a colega Dulce Brisa, né? Que também é uma das fundadoras do IPAC, e a análise eu fiz com o Glauco Wilson, né, que é aqui de São Paulo, do IJUSP, um dos fundadores da JP. Então, eu fiz esse caminho, aí no final de 2008 apresentei a monografia, né, e depois de 2009 foi publicada essa monografia como um livro, né, e o tema era sobre Exu, né, que é uma das minhas dois campos de pesquisa, né? A psicologia, a tipologia junguiana e psicologia da religião e de religião de matriz africana, como um resgate dos mitos, né? Das nossas origens. Esse foi o caminho que eu fiz. Bom, eu vou entrar numa coisa mais afetiva. Acho que eu nunca te falei. Nunca te falei, mas meu pai se chamava José Jorge. Não diga! Olha só! Olha que legal!
E eu não conheci meu avô, mas eu descobri recentemente que ele também se chamava José Jorge. Olha, Então, aí eu queria saber, assim, quem é o José Jorge de Moraes Zacarias, né? ixi, sei lá, é um gordinho metido. Eu acho que ele deve ser um pouco disso, sei lá, eu sou um monte de coisa, né? É, sou psicólogo, né? Pesquisador, gosto de psicologia, sou junguiano, gosto da abordagem junguiana, né? Mas também, em paralelo a isso, vivi uma experiência religiosa, eu acho rica, né? Passeando em várias correntes e abordagens religiosas ao longo da vida. Nesse caminho, eu aprendi música, né? Então, numa dessas oportunidades, eu comecei a cantar num coral e depois me encantou o órgão, né, como instrumento. Então, me dediquei à música, me dediquei ao órgão, né? E cheguei a ser organista durante muitos anos, organista em muitas igrejas, né? Inclusive, é interessante que eu fiz a graduação na FMU, então era uma universidade privada, né? E eu pagava a prestação da universidade tocando casamento, tocando missa de defunto, sabe essas coisas que você vai na igreja, tem casamento, então vai 2, 3 casamentos num dia, então você vai lá, toca e ganha para tocar, né? Ou quando tinha missa fúnebre, então vai lá, toca a missa fúnebre, não sei o que e tal. E depois eu fiquei contratado numa igreja protestante, né, contratado com CLT, como organista, mais de 10 anos, a Christian Science. Né, toquei na primeira igreja de Cristo Cientista de São Paulo, durante 10 anos como organista contratado e tal. Então, uma forma também de eu ganhar algum dinheiro, inclusive para pagar a faculdade, pagar as contas, era trabalhando com música, né? Então, eu tenho psicólogo, tenho músico, algum tempo na adolescência eu me joguei para querer desenhar um pouco, aprendi a fazer alguns desenhos, né? Fiz um ano na Escola Pan-Americana de Arte, aprendi a desenhar um pouco, se bem que eu deixei meio o desenho pela música, sei lá, o que mais que você quer saber? Gosto de bater perna pela rua sem saber aonde chegar, isso agora está difícil, né? Simplesmente caminhar nas tardes, que eu gosto muito mais da tarde do que da manhã. Amanhã, para mim, ver sol nascer, eu acho uma chatice, né? Eu prefiro ver o sol se pôr, eu acho muito mais bonito, né? Ver o sol se pondo, a noite chegando, aquela coisa toda, né? Talvez tenha um senso romântico de vida, sei lá, né? Gosto de bicho, sei lá, acho que é tanta coisa, né? A vida, assim, gosto dos bondes, gosto de trens, gosto do transporte ferroviário. Eu tenho, inclusive, livros, né, que contam a história das ferrovias do Brasil, né, que contam a história dos bondes nas cidades. Campinas tinha bonde, né, São Paulo. Então, eu gosto de ler sobre isso, gosto de história, né? Agora estou aprendendo muita coisa de história do Brasil e tal, estou gostando de ler sobre história, sobre cultura, né? Então, sei lá, acho que não sei exatamente o que é tanta coisa, né? Sei lá, eu acho que cada pessoa é um caleidoscópio tão grande de interesses, né? Normalmente a gente identifica a pessoa por uma profissão mais, onde ela se dedica mais, ou dedica para ganhar dinheiro, ganhar a vida, sei lá. Mas eu acho que cada um é um caleidoscópio de interesses tão grande, né? Eu acho que a psique é tão politeísta, né? Que a gente tem tantas vontades, interesses e tal. Cada um dentro da gente quer saber um negócio, então, sei lá. Não sei se eu respondi. Sim, é essa cor mesmo, né? Quais são as cores que te constituem, né? Tá aí, né? Obrigada. Oi, Zaca, tudo bom? Oi, tudo. Ô, Zaca, bom te ver, Tá né? bem. Ô, Zaca, é muito gostoso, né, de poder estar aqui participando desse projeto, né, de estar tendo essa possibilidade, né, de conhecer você mais um pouquinho, né, e de também junto com a Lili,
junto com o Silvio, né, de ser o porta-voz desse encontro, né? Bom, mas assim, eu vou partir de um lugar mais intimista, ou mais íntimo, se é assim que eu posso dizer, né? A gente, né, a gente sabe que os problemas, elas são inevitáveis na vida da gente, né? Então, assim, o problema não é o problema, né? O problema não é neurótico, né? O problema todo mundo tem, né? Então, a gente sabe que o problema é o processo, né? É como lidamos com o problema. Então, assim, do ponto de vista da individuação, a gente sabe que não existe decisões corretas, né? Uma única decisão para lidar com o problema. Existem caminhos, né? E seja a psique, né, aberta, buscando elaborar símbolos no nosso projeto, enfim, no nosso caminho. E a minha pergunta é, como que você enfrenta as dificuldades da vida? Como que você costuma lidar, enfrentar com os problemas da vida? Bom, tem um monte de problemas, né, que podem aparecer e aparecem o tempo todo, né? Na verdade, como você disse, o problema não é a neurose. A neurose a gente cria frente ao problema, né? É certíssimo isso, não. Eu acho que vou tentar uma analogia. Eu acho que numa analogia dá para explicar como eu vejo isso. Por exemplo, se eu planejei de sair hoje à tarde para ir ao mercado, só que está chovendo. Bom, o que eu posso fazer? Então, a primeira coisa, buscar um recurso para lidar com o problema, né? Então, eu posso ver se eu tenho um guarda-chuva, né? Se eu tiver um guarda-chuva, então eu abro o guarda-chuva, né, e vou para o mercado. Lógico que eu vou me respingar um tanto, porque mesmo com o guarda-chuva é impossível ficar completamente seco, mas estou lá com o meu guarda-chuva, vou no mercado, tal, consigo fazer compra, tal. Se eu não tiver o guarda-chuva, eu posso esperar passar a chuva, né? Posso também sair debaixo da chuva e me molhar inteiro, que talvez seja a pior saída para lidar com o problema. Ou se a chuva não passar, eu vou no mercado outro dia, né? Porque não adianta ficar reclamando com o clima porque está chovendo. Ah, mas eu planejei. Como que está chovendo? Está chovendo porque está chovendo. O clima, a natureza não tem nada a ver com as coisas que eu planejo, né? O mundo é o mundo está dado. Eu vou ter que me virar com ele, de algum jeito. Ou então, ou encontro maneiras de me adaptar à circunstância, ou então eu me submeto a elas, não tenho o que fazer, né? Não dá para fazer. Por exemplo, vamos imaginar que a gente viaja para a praia, né? Vamos para a praia, vamos pegar sol na praia, não sei o que, tá? Eu sempre levo o baralho, né? Porque chega na praia, dá maior tempestade, não dá para ir na praia, vamos ficar em casa, vamos jogar baralho, né? Talvez não adianta ficar amaldiçoando a chuva, a Deus, ou seja o que for. A chuva é a chuva, ela chove, né? E se coincidiu de chover no dia que você está querendo ir para a praia, você tem uma alternativa? Já que estamos reunidos aqui nesse período, sei lá, de feriado, né? Então, vamos jogar buraco, Uno, pega alguma coisa para ler. Quer dizer, tem alternativas, né? Leva um filme para assistir, faz alguma coisa que tenha alternativa. Sempre é bom a gente ter alternativas do que pode ser feito, eu acho, né? E usa quando dá para usar. Se não der para usar, se submete. Está chovendo, está chovendo. Tem coisas que não tem como escapar, né? E a resiliência, eu acho que é um mecanismo psicológico muito importante, né? Porque tem coisas que não dá para mudar, é o que é, né? Então, a gente fica, né? E vai com fé em Deus para ver se as coisas andam, né? Aceita, né? Meio que um misto aí de
de Jó com Moisés, né? Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que tem que aceitar, aceita, né? Eu não sei, eu penso assim. A atitude para com a vida, né? É tão importante isso, né, Zacarias? Você falou que trabalhou vários anos aí numa igreja como organista, né? E fez um pouco da sua vida também com a música. Qual é a sua peça favorita? Ou quais? Aquelas que você se recorda, assim, com o coração pulsa mais forte? Ah, tem umas coisas muito bonitas. Eu lembro de três de imediato, assim, de bate-pronto, eu lembrei de três, né? A Toccata e Fuga em Ré menor dórica, de Bach. A dórica, não aquela que todo mundo conhece, né? Tararam, tararara, todo mundo conhece essa aí. Não, mas é a dórica, que é muito interessante, muito bonita, né? Inclusive, tem uns aspectos de diálogo entre as mãos e os pés, né? Para mim, é muito a ideia o diálogo entre o espírito e a matéria, né? Porque você tem aí nas mãos é, tonalidades agudas, né? Você está no teclado, então são os mais agudos, né? Que remetem muito mais ao espírito, e de repente você vai para uma linha melódica na pedaleira, que são sons graves, né? Aquilo que te joga na matéria, no chão, nos ínferos. Né? Então você tem que harmonizar essas duas linhas aí melódicas, né? Tanto as mais agudas com as mais graves. Aí, até escrevi sobre isso, eu escrevi um livrinho chamado Vox Dei, né? Uma análise do simbolismo do órgão no cristianismo, né, ocidental. Então, eu falo dessa coisa do órgão no jogo, e essa tocata dórica, ela mostra muito bem esse tipo de experiência, né, do espírito e matéria, do divino, do mundano, do inferior, né, esse jogo entre agudos e graves. Essa é uma. A outra é uma cantilena do Heimberger, que é uma melodia doce, bem amorosa, é bem suave, é uma graça a cantilena do Heimberger. E uma terceira que me veio à mente é um arranjo de um hino, que a tradução em português, a letra é: se paz a mais doce quiseres provar. Né? Eu acho que você deve conhecer, Silvio. Então, é um arranjo para órgão desta melodia, e é uma coisa muito interessante, porque tanto a letra quanto a melodia vão expressar a experiência de quem criou o hino, né? Quer dizer, quem escreveu a letra, né? Que era não me lembro bem, ele era, acho que era um comerciante, alguma coisa assim, né? E ele soube-se do navio, uma viagem, né, entre Europa e Estados Unidos e tal, e o navio afunda e falece os filhos dele, as meninas, umas 3 meninas, assim, que morrem, e aquela dor da perda e, ao mesmo tempo, um fiapo de fé e esperança frente àquilo. Então, o texto é lindíssimo, né? E a melodia que o autor pôs depois no hino remete a essa ideia, né? Acho que, de novo, volto para aquilo que eu estava falando antes da resiliência, né? Então, apesar daquela dor profunda lá da perda daqueles filhos, ao mesmo tempo, a esperança e a fé flutuando junto com a dor, né? Então, eu acho que esse é um hino que também me emociona, eu acho ele muito bonito. E seguir nessa coisa da música aí, né? Que eu sei que é muito importante. Tem essa coisa do órgão, e também nos rituais afros tem a coisa do tambor, da música também está muito presente, né? Sim. E qual a ligação que você faz da espiritualidade e a música para a sua vida? Assim? Eu diria que, por exemplo, tem gente que se transporta, né, se espiritualiza lendo um texto, né? Pode ler a Bíblia, o Alcorão, a Torá, né? Os Vedas, sei lá.
né? Então você se transporta naquela leitura do texto sagrado. Tem pessoas que se transportam no ritual, né? Então está no ritual sagrado e se sente transposto, ou ouvindo um sermão, se sente tocado espiritualmente. Né? Eu diria para você que nada disso me toca, né? Mas ouvindo música, né? Aí dependendo da música que você coloca, e você vai, eu entro naquilo, né? E para mim é um culto. Ouvir aquela música, para mim, é um culto. Né? Eu me emociono, entro em contato com imagens de totalidade, porque aí eu estou viajando naqueles sons, naquela música, é realmente algo que, para mim, tem uma transcendência. Né? Então, a música, para mim, para cada pessoa é de um jeito. Para mim, a música é um veículo de espiritualidade. Seja o ponto dos baianos da Umbanda, seja uma peça de órgão erudita, seja um hino da igreja, não importa. Né? A música sacra, né? Desde os tambores primitivos até a estrutura orquestral, de órgão, de coral mais elaborada, não importa, qualquer uma delas me conduz. Osaka, assim, hora a hora, né? Assim, partindo do sentimento, né, tão expressivo, assim, quando a gente é jovem, né, a gente fala muito sobre essa questão de projetos de vida, né? E aí chega um momento em que a gente se vê passando pelo meio-dia da vida, né? A gente se vê chegando no entardecer da vida, né? E chegando com acúmulos, né? De bagagem, de experiência de vida. E assim, hoje, né? Assim, na sua maturidade, olhando para trás, pensando alto aqui junto com a gente, né? Que você diria assim sobre quais foram, de alguma maneira, as motivações inconscientes, né, que de fato levaram você a se tornar um analista junguiano, né? Porque assim, na primeira metade a gente também tem essa questão do discurso consciente, tem as nossas motivações mais conscientes, e a gente sabe também que tem essa questão né, das imagens inconscientes, tem a questão das nossas motivações mais profundas, e que tem coisas que a gente vai descobrindo com o tempo mesmo, né, com o processo, né? Tem coisas que só vêm com o tempo, né? E hoje, no momento de vida que você se encontra, olhando para trás, o que você diria, assim, né, das suas motivações inconscientes que levaram você a se tornar um analista junguiano, que fez com que você buscasse esse caminho de alma? Eu gostei do jeito delicado, sutil, que você me chamou de velho, tá ótimo. Oh, meu Deus do Muito céu! delicado, muito fofo. Sabedoria! Você acha que eu ia perder a piada? Nunca. Oh. Então, pois é, né? É uma coisa interessante quando eu olho para trás e vejo esse caminho todo, né, que eu fiz, né? Porque uma coisa eu tenho certeza, né? Desde de criança eu fui muito ligado a essa questão da espiritualidade. Isso desde pequeno, né? Até os 7 anos eu tinha até um desejo de me tornar padre. Você acredita? Né? Eu queria seguir, né, a carreira de padre e tal, não sei o que. Bom, aí depois tudo mudou, tudo virou qualquer outra coisa, né? Aí fui estudar, quando eu fui para o vestibular, aí eu já estava noutra visão de vida, né? Com os 17, 18 anos, já estava dentro de uma perspectiva evangélica neopentecostal, ou pentecostal das antigas. Então, aí eu tinha 2 opções, seguir música ou psicologia, né? Que, olhando agora, os 2 caminhos davam na mesma para mim, praticamente. Mas aí eu optei por psicologia, porque achei que talvez eu pudesse ter um pouco mais de possibilidade de ganho, de expressão e tal. Aí fui para psicologia. Aí estou lá na psicologia porque eu achava interessante conhecer a alma humana, né? E por que eu fui colocar a psicologia na cabeça? Porque no colegial,
né? Eu tive uma disciplina que era psicologia, né? Não sei quem teve aqui psicologia no colegial, antigamente tinha, hoje não tem. Mas tinha um professor lá de psicologia e ele começou a falar de umas coisas que eu falei, opa, que coisa interessante, né? Porque havia uma semelhança muito grande entre o que ele estava trazendo de psicologia e o que eu via na religião, né? Na verdade, as coisas são muito próximas, né? Psicologia e a religião, o estudo da alma, a teologia, essas coisas todas da espiritualidade. Aí me encantei com psicologia, então era psicologia ou música. Aí eu fui para psicologia. Estou indo na psicologia, de repente, como eu te contei, encontrei com o Jung. E o Jung, com a teoria dos arquétipos, ele me deu a linha e a agulha para costurar a minha vivência religiosa anterior, que era multifacetada, né? Então, eu tinha um monte de retalho e nada costurava com nada, né? Como você vai costurar candomblé de Angola com a igreja pentecostal, né? Não costura, né? Mas pela linha e agulha do conceito de arquétipo, aí eu consegui costurar. Então, aí me encantou Jung, né? Aí, por conta do encantamento do Jung, segui estudando e tal, achei interessante, me propus a fazer o mestrado. Aí, bom, então vamos lá tentar, né? Cheguei na USP, assim, na primeira entrevista, para você ter uma ideia, com a Raquel Rosenberg, apresentei lá o projeto e tal, cheguei na entrevista, né, tinha passado na seleção, né? Porque eu já dava aula de psicologia no segundo grau, né? Na graduação eu passei a dar aula no segundo grau, então estava tudo fresco na cabeça. Aí a professora perguntou: bom, você vai estudar aqui, você conhece algum professor? Não, eu não conhecia ninguém da USP. Mas você tem que indicar algum professor para ser seu orientador. Quem que você indica? Eu falei: posso indicar você? Estou te conhecendo agora, te achei ótima. Pode ser? Aí ela topou. Foi assim. Aí entrei com ela faleceu, passei para a Yolanda e fui seguindo com os tipos. Na banca de qualificação, eu conheci a Ana Matilde, que trabalhava com os tipos e tal. Aí fiz a defesa com ela me convidou para seguir com ela o doutorado. Aí eu segui. Só que quando eu entrei no mestrado, uma colega falou assim, olha, a FEC do ABC, que era uma universidade aqui em São Caetano, demitiu um monte de professores. Tem vaga, você quer ir? Eu dava aula no segundo grau, porque também foi muito engraçado. Na graduação, tinha uma disciplina que era prática de ensino, né? Que a gente tinha essa disciplina na graduação, né? Para formar como licenciado, né? Para dar aula de psicologia. E eu fui numa escola, passei na frente de uma escola, achei ela interessante, resolvi entrar. Aí perguntei ao professor, olha, preciso fazer prática de ensino, não sei o quê, parará. Aí o diretor disse assim, o nosso professor aqui foi expulso da escola pelos alunos, que não suportavam ele. Então, não tem professor. Você quer assumir a cadeira e eu assino para você como prática de ensino? Falei, tá bom. E fui, e comecei a dar aula lá. Né? E aí, entrei no mestrado, a colega, olha, tem uma vaga lá, você quer ir? Fui. Aí comecei a dar aula na universidade. Né? E assim foi. Aí fui dando aula na universidade, não sei o que e tal, né? Me aposentei dando aula na universidade, mais de 37 anos dando aula. Aí fui o doutorado, cheguei lá, do mesmo jeito, né? Joel, estou aqui, estou querendo estudar com vocês. Você conhece alguém daqui? Não, não conheço ninguém. Conhece alguém da JB? Não, não conheço ninguém, nem você. Estou conhecendo agora. Topa me aceitar? Assim. Aí ele aceitou. Entrei, né? Aí a coisa foi caminhando lá pelas tantas, chegou o momento, olha, precisamos formar uma chapa para a JB. Você topa entrar na chapa? Não, mas não tem mais gente mais interessante. Não, a gente achou que você pode. Não, tá bom, então, tá bom. Então, para responder essa pergunta, por isso que eu estou passando esse caminho todo, na verdade, eu não sei te dizer o quanto eu planejei a minha vida ou o quanto planejaram. É isso que eu não tenho muito claro. Eu não sei se eu tomei decisões e fiz escolhas ou as coisas caíram no meu colo para eu fazer.
Isso não é muito claro para mim. Sabe quando você vai assim andando e farejando o ar, bom, Deus quer que eu vá para cá ou para lá? Vamos ver aqui. Aí o vento sopra para o lado de cá, então vamos para o lado de cá. Aí sopra para o lado de lá. Fazendo uma retrospectiva, eu não sei o quanto eu que determinei tudo o que eu queria, ou o quanto, sabe, o self determinou, porque as coisas apareciam para eu fazer, como se eu fosse convidado, faça isso, agora faça aquilo, agora faça não sei o quê. E aí eu fui entrando e fazendo. Né? Uma coisa que é muito de mim, eu nunca digo não, dificilmente eu digo não, né? Então, se vamos fazer, vamos. Topa fazer isso aqui, topo. Vamos lá, vamos. Né? E assim a vida foi configurando, mas eu não sei se eu fui direcionando tanto o barco. Pequenas coisas, sim, claro, né? Mas parece que a correnteza foi levando, né? Não sei, talvez a hora que eu sair daqui para outro canto, né? Pode ser que eu tenha sido um bom trabalhador, né? As tarefas que a gente te deu, você fez direito. Então, para mim, eu fico feliz se for assim, né? Mas, contando a história, parece que não tem muita interferência da minha vontade. Tem, lógico que tem, mas parece que num aspecto mais amplo, as coisas aconteciam para ser de um jeito, para me encaminhar para determinadas experiências ou lugares, onde eu ia aprender e, ao mesmo tempo, ia agir para essas circunstâncias, né, de uma forma que fosse importante, né? Mesmo o primeiro livro que eu publiquei, né, eu tinha escrito a minha dissertação, né, de mestrado, dos tipos de educação, não sei o quê, e aí uma professora lá do SEDES, que nem tinha contato com o SEDES Sapiens, nem nada, falou assim, olha, nós estamos aqui com uma coleção da Paulus, você não pode escrever um breve livro sobre tipos psicológicos, já que você estudou isso? Eu escrevo. Aí peguei a dissertação, reduzi, né, para fazer um livrinho de bolso, publiquei e entreguei para ela. Ela gostou e falou, vamos publicar. Né? Quando eu estava trabalhando a questão do meu doutorado, né, do meu mestrado, depois do doutorado, que eu usei o MBTI, que não tinha tradução no Brasil, né, em português, eu fiz tradução e apliquei. O Glauco da Vetor, não o Glauco Wilson, o Glauco Bardella, que é o dono da Vetor, né? Ele falou assim, por que você não cria um teste brasileiro de tipos psicológicos? Vou tentar. Aí, montei o Quati. Então, assim, as coisas vêm e eu vou fazendo. Então, não sei te dizer muito até como que eu planejei as coisas. Não sei se eu planejei. Parece que você leu as nossas perguntas aqui antes. Telepatia. Porque a pergunta seguinte é sobre o Quati. Ou seja, sua contribuição para a psicologia analítica brasileira, com esse seu trabalho, é muito valiosa. Todos os psicólogos analíticos ou junguianos reconhecem o seu trabalho. Teve alguma influência do IPAC, ou qual foi, né, na formulação desse trabalho? Então, o Quati foi assim. Então, o Glauco sugeriu que eu fizesse um instrumento, né? Aí eu fiquei buscando, vendo como fazer, e uma colega me entregou umas perguntas, né, de tipologia, que eu conhecia, né? Uma colega que era minha colega professora na São Judas, né? Chamada Cláudia Brasil, não é a Cláudia Brasil aqui do Rio de Janeiro, é outra. E veio aquelas perguntas, eu falei, dá para aproveitar essas perguntas, né? E aí eu mandei pro Glauco aquelas perguntas, né? E aí depois eu fiquei sabendo que aquilo já era um teste que existia, já era um teste publicado, né? O Gray Wright. Eu não sabia, porque eu recebi só as perguntas, né? Que ela sugeriu. E aí, então, tinha que foi a versão 1 do Quati. Então, teve que
recolher isso, acabar, né? Porque, de certa forma, eu estava usando o teste de um outro autor traduzido, né? Eu não sabia. Aí recolhe tudo, falei assim, não, pode deixar, que então eu vou resolver a coisa aqui completamente criativa, né? Diferente. É a história da chuva, né? Então, vou arrumar um belo guarda-chuva. E aí eu criei o Coati versão 2, né, que é dividido naqueles campos, né, a festa, o trabalho, o estudo, tal, tal, completamente diferente do Gray Will Write, que era esse que eu não sabia que era publicado, e do Myers-Briggs, do MBTI, né, e do Kelsey Bates, bem diferente, porque aí divide em campos de atuação e tal. Aí quebrei a cabeça ali, veio intuitivamente como fazer aquilo, eu fiz e mandei, e é o Coati versão 2, que foi publicado em 95, né? Então, foi depois do doutorado. Né? Então, foi antes de eu entrar no IPAC. Foi antes. E é muito interessante, porque eu publiquei esse teste em 95, né? E ficou meio assim, vendia 2, 3 no mês, sabe assim? Mas o Glauco Pardella manteve a coisa, né? Eu vendia pouco. A partir de 2003 começou a circular mais o Coati. No comecinho, era uma bobaginha qualquer que estava aí, né? Mas depois começou a circular e a vender mais e tal. Mas ele foi publicado, então, antes de 2001, quando eu entrei no IPAC. Falando dessas linhas, né, que você falou da música, das religiões, e do Coati, né, da tipologia, né, como que você estabelece essa trança da tipologia, da religião e da música nas suas relações, né, na sua vida, né? Como que isso acontece? Veja, uma das coisas muito importantes da teoria dos tipos é que existe uma igualdade na diversidade, né? Então, todos somos humanos e somos diferentes, né? Todo mundo é gente, mas cada um tem um tipo psicológico diferente e não tem um tipo certo e errado, né? São tipos, são maneiras de funcionar da psique, né? De cada um. Se a gente olhar as coisas, a gente pode encontrar relações desse conceito, por exemplo, na religião. Tem um monte de deuses, né? Qual Deus é correto? Qual é o único verdadeiro? Não tem. Né? Seria a mesma coisa que falar que um tipo é certo e os outros tipos são errados. Né? Ou que o extrovertido é melhor que o introvertido. Não existe isso, né? Todos os tipos vão ter vantagens e desvantagens. Todas as religiões têm vantagens e desvantagens. Todas as divindades, se a gente for olhar ao pé da letra, todas as divindades têm imperfeições, né? E o que é muito natural, uma vez que todas as divindades, para serem construídas, né, para chegarem à nossa consciência, elas passam pelo nosso próprio filtro humano, né? Então, a imagem que a gente cria dos deuses, né, sempre vai levar uma projeção nossa, portanto, não existe nada tão perfeito, né? Vamos imaginar uma divindade realmente suprema, perfeita, né? Eu gosto dos gnósticos, é o incognoscível. Ou seja, é aquela divindade que não dá para a gente saber o que é. A gente não conhece, né? E está muito além de qualquer definição que a gente possa dar. Então, esse aí tudo bem. Né? Agora, todas as outras divindades expressas nas religiões, não sei o quê, também tem as cores humanas, né? Portanto, qual deles é melhor? Não sei, não tem. São divindades, expressões do sagrado nas diversas culturas, na história, nas tradições, né? E é possível que a gente faça, inclusive, uma avaliação tipológica dos deuses também, né? Como é que é o nome dela? A Zélia, né? A Zélia escreveu sobre a tipologia dos heróis gregos, né? Eu escrevi sobre a tipologia dos orixás, então é possível. A gente pode falar da tipologia de Arão, de Moisés, né? Também dá para falar, né? A tipologia dos apóstolos também dá para falar sobre isso. Ou seja, tem toda
uma configuração aí que é a diversidade, o ponto-chave, né? Se você pensar numa rosácea, né, tudo bem, você tem lá o centro da rosácea, mas ela tem um monte de gomos. E esses gomos todos juntos é que vão formar a rosácea. Né? Então, aqui eu estou transitando meio a definição de self, Jung e Hillman, né? Então, tem um aspecto central, mas tem um aspecto que é a coleção do todo. Então, é aí que eu costuro uma coisa com outra, né? A música é a mesma coisa, né? Porque você tem estilos de música completamente diferentes, que podem te levar a uma mesmo estado emocional, por exemplo, né? Você pode ter uma música erudita, você pode ter uma música popular, você pode ter uma música tribal que te leva, né? Os sons tendem a te levar a um estado emocional, até de transcendência. Então, a variação de música que existe no mundo, né? Você que fez arte, né? Qual é a variação de arte que existe no mundo? As várias escolas, nas várias épocas, né? Quer dizer, é tão bonito uma arte pictórica, né, lá nas cavernas, não sei de onde, quanto uma arte clássica, né, do Miguel Ângelo, da Vinci, ou uma arte contemporânea, ou um grafite hoje que a gente vê nas cidades. Cada um tem seu estilo e sua beleza, né? Acho que é assim. Ô, Zaca, partindo dessa pluralidade, né? É curioso assim, porque a gente passa assim, às vezes por alguns autores, poetas, filósofos, né? Então eles chegam assim, né, a nos dizer, né, que o eu ele é singular na gramática, né? Mas quando nos referimos à alma, ele é plural, né? E assim, partindo desse lugar, né, da nossa complexidade, da nossa riqueza humana, eu fiquei pensando muito, né, nos livros que você já escreveu, que foram muitos, né? E assim, partindo desse lugar, né, quais dos livros, né, que você já escreveu, tá? Mas assim, de fórum muito íntimo, que você poderia nos dizer que talvez mais repercutiu na sua maneira de ver a vida, né? Ou de se relacionar com as pessoas. Tem algum dele que mais te tocou, o que mais, eu diria até no sentido mais amplo, uma mudança de paradigma, ou em algum nível te tocou tanto que trouxe, né, essa repercussão da sua nova maneira de ver a vida, de se relacionar com as pessoas, um livro específico, de um ponto muito particular seu. Existe? É possível você me falar nesse aspecto? Um livro de outro autor ou que eu tenha escrito? Que você tem escrito, das suas Eu obras, tenho das suas escrito. imersões, né? Porque você é Tá. muito plural, você traz as suas curiosidades, né? Então, assim, se você poderia nos dizer nesse aspecto Olha, eu não sei se eu tenho um ponto de partida lá atrás, mas talvez eu tenha um ponto de chegada hoje. Acho que talvez dá para responder por aí. Porque eu falei de tipos psicológicos, né? Eu falei de religiões de matriz africana, eu falei do órgão, que é um instrumento extremamente cristão ocidental, né? Católico ou protestante, né? Então, eu estou trazendo aqui praticamente minha experiência de vida nesses três campos, né? E a última coisa que eu escrevi agora, que fez parte lá da monografia do IPAC, mas que vai sair agora como um livro à parte, vai sair agora esse ano, pela Sátiva, Monoteísmo e Politeísmo, né? É um ensaio em psicologia analítica. Né? Então, ali eu faço uma discussão da questão do politeísmo que existia originalmente, depois o surgimento do monoteísmo, né, com os escritos de Moisés, né, a partir de Javé, e depois abre de novo um politeísmo cristão, né, porque um Deus três em um, de certa forma, ao pé da letra é politeísta, né, são três em um, embora a teologia diga que não, mas
na prática, né? E depois, mesmo na prática da religiosidade popular, as pessoas têm a devoção para os santos, né? Estou falando aqui dos católicos, né? A devoção para os santos, e para as várias iconografias da Virgem Maria, e barará, né? E mesmo a gente pode pensar até no neopentecostalismo, os crentes têm a devoção para os pastores, como se fossem santos encarnados, né? Santos vivos, mas essa pluralidade de coisas, né? Esse trabalho, de certa forma, junta, né? Esse diálogo entre mono e poli, quando traz tipos, que é as diversidades, as religiões de matriz africana e muitas vezes o conflito com um sistema catequético católico, né, que existiu na história do Brasil e tudo isso, né, e até os confrontos hoje, né, com as neopentecostais, e o órgão como a espiritualidade cristã expressa na arte, né? Então, diversidade e espiritualidade múltipla, né, mais africana do que indígena, mas a indígena caberia, e a religiosidade de tradição cristã. Juntando tudo isso, acho que dá uma conversa entre mono e politeísmo, que esse é o último escrito aí que vai sair. Hoje, para mim, a divindade é única e plural, tanto faz, né? Eu faço uma analogia disso, né? A ideia de self, né? Tem uma discussão do self junguiano, né? Mas no Jung clássico o self é centro, né? E não sei o que e tal. Tem toda uma inspiração de monoteísmo, né? Até tem umas críticas que o Jung era muito cristão, trazia uma ideia monoteísta. Tarará. E tem o outro lado, o Hillman, né? Que o self é a pluralidade, são todas as configurações, cada uma pode assumir uma posição central num momento ou no outro, sei lá, e tal, né? Então tem essa discussão aí, né? Eu comparo isso tudo, a psique como uma orquestra, né? Eu acho que quando o self é centro, a orquestra está tocando sob a batuta do maestro. Então é como se o maestro tocasse cada instrumento lá do pódio onde ele está. Então ele está regendo, a orquestra está seguindo ele. Mas existem peças onde tem um solista. Aí o solista, seja ele cantando, tocando um instrumento, né, seja um violino, um piano, sei lá, né, quando tem aqueles concertos de piano e orquestra, violino e orquestra, ou você tem áreas, né, de ópera, onde até o cantor e a orquestra por trás, né, o cantor é que rege, né, o solista que rege, porque toda a orquestra vai ter que ir no tempo dele, inclusive o maestro tem que prestar atenção no que ele está fazendo para entrar na hora certa. Então, é um aspecto que sobressai. Então, o centro já não é mais o maestro, é um aspecto da orquestra, um dos músicos que vai ser o self, né? E aí, dentro dessa ideia, eu pensei assim, puxa vida, né? Acho que o self respira, né? Essa história do sopro divino é tão importante, né, na mitologia. Então, provavelmente, quando o self inspira, toda manifestação se torna monoteísta. Está tudo aqui. Quando o self respira, aí a gente tem a manifestação politeísta. Né? Então, talvez, isso são loucuras da minha cabeça, talvez o self funcione como um coração, ele bate, né? Para dentro, para fora, para dentro, para fora. Talvez tenha um pulsar, né? E um pulsar no modo binário, forte, fraco, que são as batidas rítmicas da música primitiva, né? E das religiões mais tribais. É binário, né? Que é a batida do coração. Talvez o self funcione assim também, né? Então ele fica alternando entre uno e poli. Não sei. São ideias malucas que vêm na cabeça da gente. Fantástico isso. Bom, como a gente disse no início desse nosso encontro, o Instituto de Psicologia Analítica de Campinas está completando 22 anos de realizações este mês de março. E você já foi presidente da JB
é um analista junguiano importante em nosso país, escritor, conferencista internacional da psicologia analítica. Quais são as suas perspectivas que o IPAC deveria ter como objetivos para o seu desenvolvimento ou desenvolvimento da sua, como um órgão de pesquisa, como o Jung chamava, o Instituto lá de Zurique, daqui para frente? Ou seja, quais são as perspectivas que o IPAC, em sua opinião, deveria ter como objetivos daqui para frente? Tá, eu vou ampliar um pouco a resposta, se você me permite, né? Porque a gente pode contar até um pouco da JB, né? Que a JB surge, né, pequena, né, basicamente 3 institutos, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? E ela surge bem como uma empresa familiar, né? Então, um grupo pequeno, poucas pessoas, organização ali e tal. Ao longo desse tempo todo, ela foi crescendo, hoje são 9 institutos, né? Então, a necessidade de que a própria JB se transforme, né, de uma empresa familiar para uma organização mais ampla é fundamental, né? Deixe de ser focada em uns poucos líderes, né, para focar na democracia, onde todos podem participar e todos podem opinar. Essa é a ideia, né? Quando você sai de uma empresa familiar, onde tem o dono que é a mãe, o pai da situação e manda em tudo lá, né? E você passa para uma empresa maior, onde você tem os acionistas, né? E aí se faz uma reunião dos acionistas para decidir o que a empresa vai fazer e tal, tal, tal. Então, isso é o que está precisando acontecer, está acontecendo hoje, né? Já da gestão passada, já teve antes o planejamento estratégico da JB para abrir esse campo e se tornar uma organização realmente plural e democrática, né? Onde não tem mais a ideia de donos de nada, né? E tanto a minha como agora do Alê também, de forma que a JB seja organizada pelos seus membros, né? Os fundadores a gente louva e agradece, mas o poder deve ser democratizado, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, agora descendo no IPAC, da mesma forma, começou familiar, né? Tinha um pai e uma mãe, né? Joel e Beth, que cuidaram muito bem de seus filhos, cuidaram muito bem da casa, né? Só que agora é importante que esses meninos e meninas, né, os filhos do IPAC, cheguem à maioridade de forma que ajudem o pai e a mãe a administrar a casa, de forma que eles não precisam ficar o tempo todo cuidando, olhando, né? Que sejam orientadores no sentido da experiência que têm, mas botar a mão na massa, fazer a prática, os filhos que vão ter que fazer isso. Fazendo uma analogia com uma casa, né? Tem um pai e uma mãe e tem 4 filhos. Aí a coisa vai crescendo, esses filhos devem crescer, ganhar autonomia, começar a trabalhar. Então, esse pai e essa mãe pode aposentar, né? E aí, esses 4 filhos que estão na casa, eles que vão ver se a roupa foi lavada, foi passada, se pagou a conta do gás, a conta da luz. Deixa os pais mais tranquilos, né? E aí, assim, bom, estamos pensando em fazer um puxadinho. Aí vai conversar com eles. O que vocês acham? Né? Porque pela experiência, eles vão aconselhar o melhor caminho. Mas, se eles disserem, tá bom, então vamos fazer o puxadinho, quem vai comprar tijolo, botar cimento? Tem que ser os filhos. Não são esses pais aposentados. Eles são mentores, conselheiros, né? Então, é importante que as novas gerações do IPAC ponham a mão na massa para fazer o IPAC crescer. Acho que a primeira coisa, né, é realmente fazer o Instituto, construir, sempre de um ponto de vista democrático, né, ouvir todas as partes, debater os pontos, chegar a uma conclusão, porque ninguém consegue ter uma ideia pronta, final e certa, né? Lógico que não, né? Se eu consigo discutir com outras pessoas que têm o mesmo interesse de fazer uma coisa qualquer crescer, eu tenho outras ideias, outras perspectivas,
E aí, nesse brainstorming, a gente consegue ver quais ideias, quais caminhos podem ser mais efetivos, né? Portanto, a discussão em grupo sempre é muito boa, sempre muito importante. Então, as novas gerações, como tem acontecido, né? Botar a mão na massa, pegar as diretorias, entrar nas comissões, né? E fazer o Instituto crescer. Como? Primeira coisa, sempre apoiando a JB, que é o ponto de partida, né, de referência do Instituto para a IAP. Legal, apoia a JB nas coisas que ela está fazendo, que estejam dentro dos regulamentos e da ética. Claro, se entrar alguém lá fazendo uma bobagem, não é para apoiar, né? Segundo, apoiar o próprio Instituto no seu crescimento, por exemplo, criando cursos, criando oportunidades, fazendo projetos, né? Para desenvolver, principalmente, o maior contato entre os membros interno, né? As pessoas têm que sentar mais em volta da mesa para comer, né? Junto. E segundo, né? Abrir para a comunidade externa, para que eles conheçam o trabalho do Instituto, venham aprender com o Instituto, desenvolvam suas ideias, né? Ampliar as possibilidades da abordagem, por exemplo. Essa é uma coisa que eu acho interessante, né? O Instituto tem um foco clínico, sem dúvida, na formação de analistas, barará, tal. No entanto, a teoria é mais ampla. Então, será que se pode discutir o olhar da psicologia analítica na educação? Provavelmente sim. Né? O olhar da psicologia analítica nas relações sociais, nas relações políticas, na questão organizacional, né? Nas relações de trabalho. Né? Então, veja, o Jung tem muita coisa para contribuir nessas áreas, né? Embora o foco seja mais clínico, mas ele falou de disco voador, gente. Vocês querem coisa mais biruta do que isso? Né? Se ele for falar de disco voador, por que a gente não pode falar das relações sociais numa comunidade ou as relações políticas num país? A gente pode. Né? Pelo menos é muito mais palpável do que o disco voador, né? Ele analisou a questão das guerras, né? Ele teve o sonho, né? A Europa ser invadida pelo sangue, e ele fala do Votan, aquela coisa toda, né, do nazismo, não sei o quê. Sim, a gente pode ainda falar dessas coisas também, né? Então, uma coisa que eu acho importante é que a abordagem analítica ela é ampla, né? Não só clínica, mas na área de educação, na área social. Tem contribuições na área da arte, a Liliana, por exemplo, né? Que trabalha com arte, quanta coisa que não dá para ver, né? Via Nise, inclusive. A Nise foi trabalhar a questão da arte plástica no tratamento psiquiátrico, né? Mas a gente pode olhar a questão da arte de uma pessoa que não está num estado patológico. Como é que é o desenvolvimento da arte, como é que os artistas mudaram a visão de mundo, o que tem ali, que conteúdos arquetípicos podem estar envolvidos com a arte. Tem um monte de coisa legal. E eu acho assim e o IPAC pode contribuir muito para isso. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu mudei, conforme você foi falando, me veio outras perguntas, tá? Aí, eu gostei muito dessa imagem da orquestra, que era do regente do solista, né? Que essa para mim, é a imagem mesmo da dialética, né? E hoje, né, tem se falado muito dessa coisa, a gente pensando nessa crise que a gente está passando, coletiva, né? E eu tenho visto muitas discussões sobre o indivíduo e o coletivo, e que horas que vai surgir essa dialética, onde vai poder os dois caminharem juntos, né? E aí você está falando do IPAC, que eu acho que é isso mesmo, mas qual é o nosso papel como pessoa e como analistas, né, como pertencentes a essa instituição, dentro desse maior, como é que a gente consegue ajudar que essa dialética seja feita? Eu acho que parte muito do pessoal, daquilo que é o meu caminho de individuação, né? Que é um caminho perpétuo, né? Eu sei que
alguns colegas dizem que tem individuação, que são individuados, não sei o quê, eu não gosto muito desse termo, eu acho que ninguém é individuado, eu acho que individuação é um caminho que a gente percorre a vida inteira, né? E se tiver vida depois da morte, você continua do outro lado, correndo atrás da individuação. Mas é um caminho, na verdade, é um lugar que você chega, né? Então, olhar para esse caminho, qual é o caminho que você está fazendo, que tem sentido, né? E em relação ao grupo, né? Qual é o ideal que se tem? Porque o ideal de um grupo é uma espécie de caminho de individuação, é um norteador, né? Se eu vou ter uma ideia, se eu vou propor um projeto, está no ideal? Qual é o ideal desse instituto, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo torpe. Eu vou propor um curso no IPAC. Qual é o ideal? Eu preciso ganhar dinheiro. Isso não é ideal. Eu vou propor um curso no IPAC para divulgar esse conhecimento e trazer para o Instituto e mostrar o Instituto para as pessoas com esse curso. Por conseguinte, pode ser que eu ganhe algum dinheiro. Aí tá, o ideal. Entende? Porque sempre que você vai trabalhar para um grupo, você tem que relativizar o seu interesse pessoal. Não é que ele deixa de existir, mas ele fica no segundo plano. O primeiro plano é o grupo, é o ideal. Né? Porque senão você pega e dá o curso sozinho, não precisa dar o curso pelo Instituto, para quê? Né? Então, se você vai promover alguma coisa, é pelo ideal de crescimento do grupo onde você está. Né? Agora, se sobrar uns trocados que dá para comprar uma empadinha, ótimo. Né? Mas aí eu sou muito... volto lá no meu espírito religioso, né? A tendência do religioso é trabalhar para a igreja ou para a religião, ele não é para ele que ele trabalha. Um monge, por exemplo, um monge trabalha para o mosteiro, não está trabalhando para ele. Logicamente, ele come, dorme, bebe ali no mosteiro, porque ele precisa ter a manutenção para poder trabalhar para o mosteiro, não é para ele, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal minha, né? Mas eu acho, então, exatamente por ser pessoal minha, ter o meu viés no que eu estou te falando, é o meu olhar, né? E você vai trabalhar para o Instituto meio que um trabalho devocional, né? Pensa que o Instituto é um mosteiro, né? O que eu posso fazer para o mosteiro? Né? O primeiro ganho é o mosteiro. Depois, se eu ganhar alguma coisa, né? Tá ótimo. Mas o importante é fazer crescer o mosteiro aqui. Né? Mesmo porque, se a gente for pensar o IPAC como um mosteiro, e os mosteiros tinham aquele momento que eles abriam as portas e recebiam os pobres, não era? Principalmente na Idade Média, os mosteiros, eles tinham o seu cultivo lá das ervas, não sei o quê, e eles tinham um período do dia que eles recebiam as pessoas pobres de volta, né? Para dar comida. Se a gente pensar o IPAC como mosteiro e a comida como conhecimento, né? Então, o mosteiro vai ter que abrir as portas para chamar aqueles que estão famintos de conhecimento para estudar lá. Entendeu? Nesse sentido. Não sei se eu respondi, né? É a minha visão. Né? Eu tinha que ter sido padre na vida, não sei porque não fui. Aliás, pois eu não fui ser padre, fui ser psicólogo, né? Ou seja, para ficar mexendo na alma o tempo todo. Dá na mesma. Está no mesmo lugar, né? Vários caminhos levam a Roma, né? Então... Pois é. Como dizia John Wesley, né? A minha paróquia é o mundo, né? Exatamente. Isso. Que maravilha. Qual o sentido da vida e da morte para você atualmente? Você se prepara para a morte? Em que momento o tema da religião tornou-se tão presente na sua vida pessoal e acadêmica? Acho que você já até respondeu isso para a gente. Desde a infância. Exato. A infância. Bom, essa pergunta, né? Vamos lá. Sim. Eu sempre brinco assim, o seguinte, né? Que
só é possível a gente saber que existe vida após a morte. Né? Então, só é possível saber que existe vida após a morte. Né? Por quê? Você morre, né? Vamos imaginar, você morre, aí você abre o olho lá do outro lado e vê alguma coisa, vê o céu, o inferno, sei lá o que você vê. Mas, então eu tô aqui, né? Tem vida após a morte, né? Agora, se você abrir os olhos lá do outro lado e ver um vazio, um completo vácuo, continua tendo vida após a morte porque você está lá vendo o vácuo, né? Se você está vendo, você está lá. Se você está lá, tem vida. Agora, se realmente não tiver, você não terá consciência. Você, depois da morte, você não tem uma consciência nenhuma. Para testemunhar algo que existe ou não existe, você precisa ter consciência. Se não tem consciência, você não sabe que não tem vida. Deu para entender? Só dá para saber que tem. Porque quem vai atestar uma vida após a morte é a consciência, nem que seja só a consciência que sobrou. O resto é tudo vazio. Mas, se não tem consciência. Então, não existe ninguém para dizer que não tem vida após a morte, certo? Então, eu brinco com essa ideia, né? E aí, eu tenho dois campos dentro de mim. É um campo mais científico, né, que vai dizer, bom, não tem provas concretas científicas de vida após a morte, que possa ser realmente dito que tem, não sei o quê. Tem experiências EQM que estão em estudo, tem um monte de coisa assim da psicologia anomalística, tal. Então, esse é um campo da ciência, né? Então, como cientista, como psicólogo, né, uma pessoa vê um espírito, né, numa análise de fora, é uma produção da psique, né? Não dá para dizer que é um espírito de fato, deste ponto de vista. Mas, por outro lado, dentro de mim também tem um crente, né? Tem as duas coisas. Né? Tem aquele que já vivenciou experiências religiosas, místicas, e quando a gente vivencia, aquilo lá é verdadeiro, muito profundo e forte para a gente, né? Quando você, se olhando de fora e narrando de alguém, falando, o fulano teve uma alucinação. Tá, mas para ele a coisa estava presente, verdadeira, e o negócio estava acontecendo. Então, era o espírito mesmo que estava lá, era, sei lá, o anjo, o demônio, seja o que fosse. Né? Do ponto de vista da psicologia, a gente vai estudar o fenômeno psíquico da experiência. Mas, do ponto de vista religioso, o espírito estava lá. Né? E dentro de mim, eu sou as duas coisas. Eu posso olhar um fenômeno do ponto de vista religioso ou científico. Né? E eu acredito nos dois, olha que bagunça. Né? Para mim, as duas coisas são verdades. É um fenômeno puramente psíquico? É um fenômeno que pode ser espiritual e transcendente? Também. Né? Então, eu como um ser religioso, agora não estou falando mais de eu um cientista, mas um ser religioso, né? Eu acredito na transcendência da alma, na vida após a morte, essa coisa nada toda, né? Como é lá do outro lado, eu não sei exatamente, né? Cada tradição vai dizer que é de um jeito, vai ser assim, vai ser assado, não sei, né? Do ponto de vista científico, eu posso dizer que eu sou eterno enquanto corpo, né? Porque meus átomos vão ficar aqui, vão decompor, eu virar outra coisa, mas o corpo não morre, ele se transforma. Né? Do ponto de vista espiritual, seria manter a mente, a consciência funcionando, né? Nesse outro plano, aí existem várias versões. Eu acredito que eu vou manter minha consciência funcionando do outro lado, mas isso eu, enquanto crença pessoal, não eu enquanto cientista. E o que vai acontecer do outro lado a gente não sabe. Eu lembro de uma charge que foi feita, né, uma animação, que eu achei muito interessante. Começava assim, era lá no país nórdico, né, e tinha um camarada lá que ele tinha que morrer em batalha. Então ele vivia se metendo em briga para ver se alguém matava ele, porque se ele morresse na batalha, ele iria para o Valhalla, né? O paraíso nórdico. Mas tinha que morrer brigando, né? E ele tentava se meter num monte de conflito assim, nada dava certo. Um belo dia,
ele viu um convento, tinha um convento lá com umas freiras, e tinha um ogro, né, matando as freiras, destruindo tal. Ele foi lá, se meteu com o ogro, brigou com o ogro, tal, matou o ogro e morreu. Aí, então, mostra ele subindo uma escadaria, indo para o céu, né? E o céu, o final da escada era um círculo com várias portas. Então, a porta cristã, a porta nórdica, a porta judaica, a porta islâmica, a porta hindu. Então, e aquele círculo virava como se fosse uma roleta. Então, dependendo de quem está subindo a escada, aparecia a porta do céu que ele queria, né? E aí, ele subindo a escada e a porta do céu nórdico, né? Então, ia aparecendo na mão dele cerveja, uma clava, um gorro com chifre, né? Porque no céu nórdico, não sei se vocês sabem, é uma grande festa, todo mundo bebe, todo mundo bate em todo mundo apanha, ninguém morre e tem a mulherada toda lá para eles. O céu nórdico é assim, o Valhalla é uma festa, todo mundo se bate, tem as mulheres, tem cerveja, só que pode espancar o outro à vontade, que ninguém morre, então continua lá, tal. Então ele já ia recebendo as coisas dessa grande farra, né, que é o céu nórdico, né? Só que enquanto ele está subindo a escada, as freirinhas aqui embaixo, compadecidas, né, já que ele salvou todas elas, enterram o homem no solo sagrado da igreja. E aí, o que acontece? Ele começa a perder a clava, a cerveja, tudo isso vai sumindo, e o disco lá da porta dos paraísos, né? Aí abre para lá o paraíso cristão. Aí ele chega lá, ele entra, tem um monte de anjos assim, de branco, com umas harpas, blum, blum, blum. Coisa mais chata para um guerreiro nórdico, né? Ele fica assustado, porque as freiras encomendaram ele para o céu cristão, né? Aí ele fica todo assustado com isso e quer ir embora, só que o portão fecha. Aí não consegue sair. Então, eu fico pensando assim, eu não sei do outro lado o que é que tem, certo? Por via das dúvidas, é melhor eu fazer as pazes com todos os deuses, com todos eles, acendo vela para todo mundo, porque pode ser que lá no além eles façam um rodízio de plantão no céu, né? No além. Então, assim, hoje é o Ganesha que vai ficar aqui, não, amanhã vai ser o Javé, depois vai ser Jesus, depois vai ser o Buda que vai ficar. Então, eles têm rodízios, e eu não sei, a hora que eu for, quem que vai estar de plantão. Então, a melhor coisa, fico em paz com todos, porque qualquer um que tiver de plantão, o Zacarias, conheço você, pode entrar, entendeu? É a melhor coisa. Acertar tudo com todo mundo. Fantástico isso, Zacarias, fantástico, maravilhoso. Bom, o André conseguiu voltar. Ele acertou a porta, viu? Estava lá meio desorientado com a porta. Conseguiu, valeu, André. A vida tem vida própria, né? Sim. Que bom, que bom. Então, Zacarias, nós temos que encerrar, assim como uma grande peça musical sempre tem o último acorde, né? E essa nossa peça de hoje estamos encerrando agora. Ficou alguma questão que você gostaria de responder? O que você acha? Acho que não. Acho que não. Esse bate-papo foi gostoso. Na verdade, a gente devia estar em volta de uma mesa com cafés, né? Um cafezinho, bolo de fubá, e aí ficaria ótimo. Mas eu posso imaginar isso aqui, o café e o bolo de fubá.
Porque a prosa, que é o mais difícil às vezes de conseguir, conseguimos, temos a prosa. Café é fácil de arrumar. Poxa, que delícia. Muito bem, gostaria de deixar então esses últimos instantes aí para você fazer suas considerações finais, enfim. Eu A agradeço. palavra está com você. Depois eu queria que vocês falassem também um pouquinho como que foi a experiência desse bate-bola para vocês. Eu agradeço muito o convite, muito gostoso estar com vocês, gente querida. É uma delícia quando a gente está com os amigos, né? É sempre algo que a alma festeja. Então, agradeço o convite, agradeço a conversa, foi muito espontânea, muito divertida, né? Que Deus, os deuses e toda a ancestralidade espiritual proteja todos vocês, todo mundo que está assistindo também, que vai assistir, né? Que a ancestralidade espiritual cuide de todos, né? Com paz e saúde, progresso espiritual, intelectual, amor, e amizade. É o que a gente precisa. Muito obrigado. Saravá. Liliana, André. Bom, eu quero agradecer. Eu sou tímida, né? Então é tenso, mas foi muito bom. Eu agradeço muito, foi muito bom estar mais próximo, assim, né? Nesse momento. Eu agradeço muito. Osaka, eu também queria agradecer a você, aos companheiros, né, ao Silvio, a Lili, e uma oportunidade, né, porque assim, as nossas perguntas, elas também nos levam a nos enxergar através do outro, né? Então, assim, me enxergar através de você, Zaka, pode me referir que eu também sou plural, né? Quantos interesses, né? Como nós somos complexos, como nós somos ricos, né? Então, assim, não tem como chegar, né, nesse final de encontro alimentado, enriquecido, viu? Eu agradeço. Obrigado a todos, né? E especialmente a você, Zaka. Obrigado. Sim, Zacarias, como eu disse várias vezes nesse encontro aqui, foi um encontro mesmo, um encontro de alma. Faltou o café, mas não faltou a prosa, como você falou, né? Ou seja, o coração esteve presente, né? A alma se fez presente, a alma conversou, né? E foi um encontro mesmo. Então, muito, muito obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação, por ter aceito esse convite aqui, ter até dado feito essa proposta ao IPAC para comemorar bem os seus 22 anos. E você está inaugurando essa série de entrevistas. E muito obrigado por participar desse momento com você. A Liliana, ao André também, muito obrigado, porque foi um encontro com vocês também nessa manhã. E ao Daniel, que esteve aí conosco até agora, também muito, muito obrigado. E um grande abraço para todo mundo.